Os crimes de violência contra a mulher, infelizmente, na maioria das vezes, tomam o rumo da impunidade. Mais ainda, da invisibilidade, a não ser quando os crimes são tão bárbaros como estupro coletivo acontecido no Rio de Janeiro, recentemente no Piauí, quando aparecem nas grandes manchetes na mídia nacional. Fora isso, a maioria dos casos, eles passam a largo das lentes das nossas retinas, senador Jader. Mas não aqui, não no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ciente de sua responsabilidade, senadora Lídice, tem enfrentado essa questão. Eu não vou aqui relembrar os inúmeros projetos de lei já aprovados nessa casa, muito bem mencionados pelo senador e presidente Renan Calheiros. Lei do feminicídio, Lei Maria da Penha, a CPI mista, a CPI que investigou os casos de violência, a criação da Comissão Mista da Violência contra a Mulher e por aí afora. Nós, no Congresso Nacional, estamos sempre atentos ao anseio da população. Agora, mais uma vez, a população se vê comovida, indignada com os estupros coletivos acontecidos cada vez mais constantes no meio da sociedade. E não é só no Brasil, é no mundo. Nós poderíamos perguntar, num caso isolado, será que se não se trata de uma psicopatia individual? Em alguns casos é caso de doença e precisa ser tratado. Mas quando vemos os números elencados nas pesquisas, quando vemos que temos mais de 50 mil mulheres estupradas todos os anos no Brasil, isso dados subnotificados, porque podemos, e há uma pesquisa que mostra que podemos multiplicar por 10 esses dados, aí essa psicopatia individual deixa de ser uma doença e passa a ser uma doença crônica da sociedade, uma psicopatia social que precisa ser combatida de duas formas: com educação nas nossas escolas, dizendo que meninos e meninas são iguais em direitos e deveres, mas de forma imediata, com a punição rigorosa desses casos mais bárbaros. E é disso que trata o projeto de lei da senadora Vanessa Graziotin. O nosso Código Penal, ele é omisso nessa questão. Ele é de 1940. Ele trata do estupro. O estupro cometido a um adulto, pena de 6 a 8 anos. O estupro cometido entre crianças jovens de 14 a 18 anos e o estupro de vulnerável, que é o menor de 14 anos, que pode chegar a uma pena máxima de 15. Mas não fala do crime cometido quando tem o concurso de uma ou mais pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse projeto cria o tipo penal do estupro coletivo. Neste caso, as penas já colocadas no estupro individual poderão ser acrescidas de 1/3 a 2/3, de acordo com a barbaridade, de acordo com a condição socioeconômica da vítima, do acusado e a critério do magistrado. Além disso, estamos acrescentando algo. Nós estamos colocando também no Código Penal algo que não tinha, e esta é uma emenda que estou apresentando. Divulgação nas redes sociais, seja de que forma for, de estupro, seja individual ou coletivo, agora passa a ser crime. Antes, só o ECA tratava dessa questão, e de uma forma diferente, tratava de pornografia infantil, de pedofilia, e tinha pena, e tem a pena estipulada. Agora estamos trazendo para o Código Penal mais um tipo, diante desse vácuo normativo, divulgação pela internet, seja de que forma for, fotografia, vídeo, comentários, transferir, comentar, passa a ser crime quando essa divulgação for de imagens de estupro ou individual ou coletivo, com uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. É disso que trata, resumidamente, o projeto da senadora Vanessa Graziotin. E eu só posso dizer aqui, mais uma vez, que, mais uma vez, o Senado Federal precisa agir e precisa agir rápido. Neste momento que eu falei, pouco mais de 10 minutos, pelo menos 2 mulheres foram estupradas no Brasil, isso com dados subnotificados. A vergonha, a discriminação
discriminação, a sensação de que vai ser julgada e a sensação de que poderá ser punida de outra forma faz com que a mulher não procure as vias judiciais. É preciso acabar com a cultura que existe no mundo e no Brasil de violência contra a mulher. Eu quero aqui lembrar que os movimentos sociais, que a população, homens e mulheres nas redes sociais se manifestaram. A Marcha das Flores em Brasília, num manifesto pacífico, percorrendo as placas dos ministérios aqui da Esplanada, passando pelo Ministério da Saúde, da Educação, do Trabalho, da Justiça, chegou ao Supremo Tribunal Federal como num clamor por justiça. Essa justiça que elas e eles pedem é o que nós estamos fazendo aqui ao falar para esses jovens que foram na delegacia, ridicularizando o ato, sorrindo e fazendo um sinal positivo. Nós aqui estamos dizendo que nós não aceitamos receber esse tapa na nossa cara, que nós estamos punindo e vamos punir qualquer tipo de atentado contra a mulher. Eu encerro, senhores e senhoras senadores, dizendo que esta se trata de uma guerra, mas uma guerra tão perversa quanto as inúmeras guerras que nós travamos pelo mundo afora. Só que esta tem duas características diferentes. É uma guerra muda, porque a maioria das mulheres tem medo e vergonha de denunciar. E é uma guerra surda, porque nós não queremos ouvir aquilo que nos toca a alma, que nos angustia. Nós queremos jogar para debaixo do tapete, mas não mais, e é isso que nós estamos dizendo neste momento. Eu aqui poderia continuar citando, pelo menos para comparar o Brasil com o mundo, o Sudão do Sul. Ainda este ano, o governo do Sudão do Sul disse aos seus soldados: não tenho dinheiro para lhe pagar o seu soldo na integralidade, vou pagar uma parte, a outra parte ele pagou, permitindo que quase 3.000 mulheres fossem estupradas. É disso que nós estamos tratando neste momento. Difícil de aceitar, mas é isso o que hoje nós temos na nossa sociedade. A cultura do ter substituída pela cultura do ser. E aqui eu faço só um testemunho. Desculpe o alongado da minha fala, mas eu me lembro que quando criança, minha avó e meus pais sempre diziam, e na minha adolescência, essa televisão é a grande vilã da sociedade moderna. Nós antes nos reunimos em círculos para dialogar. Agora, essa juventude se reúne em semicírculos diante de uma caixa que muitas vezes faz até apologia ao crime. Como que eu poderia imaginar que eu, tendo filhas adolescentes, pudesse achar a TV amiga das minhas filhas, perto de uma nova tecnologia que surgiu, os smartphones, os tablets, que estão ali escancarando todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, ou violência, ou banalizando toda e qualquer forma de violência da sociedade. Agora não há mais diálogo, o que nós temos é monólogo. Agora os nossos jovens estão banalizando qualquer tipo de crime, porque estão consumindo de forma crítica todas as informações que tem. O mundo veio para o nosso quintal e nós não estamos preparados para lidar com esse mundo, ou pelo menos a juventude não está. Encerro as minhas palavras pedindo aqui, dando aqui, eu posso dar a parte? Eu não sei, eu estou dando... Com prazer, senador. Não, eu só quero apenas, então, somente parabenizar aí Vossa Excelência e dizer que solidário, né? Pela competência, mais do que isso, né? Eu que tenho 3 filhas, né? E sei muito bem que isso, né? E, na verdade, convivi com isso a minha vida inteira. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, dizendo que conheço a sua luta combativa, e vai fazer modificar mesmo essa situação é a emenda, que torna mesmo, né, principalmente o chamado crime de estupro com mais de uma pessoa, um
aumentar a pena, fazer disso realmente uma demonstração muito séria que o Congresso Nacional está disposto a punir esse tipo de gente que não pode nem ser chamado de gente. Obrigada, senador Moca. Por isso é que nós estamos emitindo o nosso parecer pela constitucionalidade, pela legalidade no mérito, pela oportunidade e, mais do que isso, pela necessidade de se alterar o Código Penal e aí também votando pela prejudicialidade do PLC número 6, porque já está contemplado no projeto de lei da senadora Vanessa. Somos pela aprovação do projeto com as 2 emendas que fizemos. E finalizo, portanto, com um exemplo que vem de muito longe, que vem de Congo, de uma freira chamada Angelique Namaika, que ganhou o prêmio Nansen da ONU pelo trabalho contra a violência, sexual contra a mulher. O sonho, a utopia dessa freira não tem limites e é mais longe que a própria bicicleta que ela utiliza para estar ao lado dessas mulheres violentadas do Congo. Os seus sonhos e a sua utopia vai mais rápido do que sua bicicleta. O nosso sonho, infelizmente, não consegue acompanhar sequer a bicicleta dessa freira, mas não há mais o que esperar. Nós temos que fazer voar a bicicleta, senhoras senadoras e senhores senadores do tempo. É este o parecer, contando aí com a sensibilidade e aprovação de toda esta casa.